E aconteceu, depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Amon, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. Chegando os servos de Davi, à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolar, disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu filho Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para esquadrinhar, perturbar e espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os, lhes cortou as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens. Por isso enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, e também o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. Saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. Vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou todo o Israel, passou o Jordão, foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém,
os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi. Dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadad-Rezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram. Os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aconteceu que, no ano do 10º, no tempo em que se costumava sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Depois foi e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E que havia nela? Pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra, com talhadeiras de ferro e com machados. Assim se fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibacaí, o Uzatita, feriu a Sipaí dos filhos de Rafa e ficaram abatidos. Tornou a haver guerra com os filisteus. Então Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era da raça de Rafa, e jurou a Israel, porém injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Bezeba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procuras isto, o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada de Judá, quando 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus gravemente:
pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolher uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. Caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembaiada na sua mão, e estendia contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falou em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo. Por isso, esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando o trigo. Davi veio a Ornã. Então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e dízimos pacífico e invocou o Senhor. O qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondeu na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor
que Moisés fez no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. E não podia Davi ir perante ele consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor.